Sejam bem-vindos, habitantes do mundo jurídico e amantes da filosofia. Esse é o primeiro episódio de uma jornada histórica sobre julgamento, em que o professor Clóvis de Barros e eu iremos discorrer sobre os motivos e fundamentos que podem levar às boas decisões. Porque para você escrever melhor, argumentar melhor e entender por que decisões estranhas acontecem, é preciso responder. Com base em quê? Bom, pessoal, meu nome é Eduardo Ketz, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu tô aqui com o professor, mentor Clóvis de Barros e a gente vai começar esse primeiro episódio do podcast Com Base em Quê? Falando sobre o processo de Euthyphron, que é um dos diálogos de Platão, né, Clóvis? Pois é, gente, um imenso prazer, Eduardo, obrigado pelo convite. O tema é maravilhoso, desafiador. Eu imagino que para quem como nós um dia frequentamos as faculdades de Direito, a questão do julgamento é uma questão central, mas no final das contas é um tema de interesse absolutamente disperso. Todo mundo que gosta de filosofia, gosta de pensar sobre o pensamento, entender o que significa pensar, acaba tendo na questão do julgamento um ponto de convergência muito interessante. Então eu acho que a oportunidade é maravilhosa e tomara todos os episódios desse podcast possam ser assistidos, degustados, compartilhados e que sejam mesmo contributivos para o melhor entendimento a respeito desse tema. Então, show de bola. Acho que a última coisa que eu queria dizer nessa introdução é que o título que eu acabei conhecendo agora recentemente, com base em quê? É particularmente feliz, assim. É um título muito significativo, né? Afinal de contas, com base em quê você está dizendo isso, né? Com base em que você tem tanta certeza de que isso é assim? Com base em que você julga a tal pessoa tão mal? Com base em que você acha que ela merecia mofar na cadeia? Com base em que? Então, realmente, o título, eu queria parabenizar quem teve a lúcida iniciativa do título do podcast, porque ele é absolutamente harmônico com a sua temática, que é o julgamento. Perfeito, Clóvis. Eu acho que encaixa muito bem aqui pra gente começar a entrar no tema, né? Com base em que entrar nos fundamentos, nos requisitos, enfim. Mas também começando pela ideia de por que o julgamento, o ato de julgar é uma questão também pedagógica e não só uma questão jurídica, né? Isso aí, nossa, você começa realmente tocando num ponto que me parece absolutamente fundamental. Se você se perguntar, né, eu que dediquei a vida à educação, né? Se você se perguntar por que um educador, né, ocupa esse lugar de discussão sobre o julgamento. Eu então pego você pela mão e começo a propor a seguinte provocação. O pedagogo na Grécia era um escravo que ia junto com o jovem até o professor, até o preceptor, e acompanhava o jovem nesse trabalho de educando. Então, olha que interessante, o pedagogo, ele não é o ensinador propriamente. O pedagogo é o cara que está do lado do aluno,
verificando o que está acontecendo com o aluno durante aquele processo. Sabe, muitas vezes em sala de aula, quem faz o papel de pedagogo para os alunos são os colegas mesmo, né? Um ajuda o outro, aconselha o outro, né? Pô, você não entendeu isso, você não estava prestando atenção naquilo, olha, você faltou aquele dia, eu anotei para você e tal. Então, o pedagogo, ele é um assistente do aluno. Olha que loucura. E era um escravo na época. Quer dizer, vamos imaginar, um chefe de família, né? Tem lá uma criança que vai ser educada por alguns preceptores. Então, tem lá o preceptor de matemática, por exemplo, de geometria, o preceptor de coisas do universo, né? O preceptor de natação, o preceptor de poesia, o preceptor... Então, o que acontece? O escravo vai junto, né? E o escravo, ele zela para que tudo corra bem e que a educação aconteça. Então, esse escravo era escolhido a dedo e veja que havia uma confiança no escravo que hoje nos surpreende, não é? Eu não vejo nada semelhante na nossa realidade, né? Agora, a partir do momento que a pedagogia incide sobre o zelo pela compreensão mesmo, né? O zelo pelo que está acontecendo com o aluno, né? Nós poderíamos encontrar em toda a pedagogia pelo menos 3 aspectos fundamentais, né? E é a partir daqui que vocês entenderão o porquê que o julgamento é uma questão pedagógica, né? O primeiro viés de toda a pedagogia é um viés axiológico. E isto é um palavrão, mas que quer dizer estudo do valor, né? É o estudo do valor axiológico, né? Então, e qual é essa dimensão da pedagogia? É você saber que tipo de ser humano você espera alcançar com aquele processo, né? Que tipo de pessoa você espera que, no final, acabe surgindo daquele processo? Para viver em que tipo de sociedade? Qual a contribuição daquela pessoa para a humanidade como um todo? Em outras palavras, o estudo do valor permite identificar para onde queremos ir. É o que hoje nós chamaríamos de propósito, sabe? Para onde queremos ir, né? O que se espera no final, né? E isso é o primeiro aspecto absolutamente central e fundamental. Ora, para que você possa definir, e o escravo tinha autonomia para isso, ele dizia, olha, essa criança está precisando mais de geometria e menos de luta de boxe. Essa criança está precisando mais de poesia e menos de não sei o quê, ou o contrário. O escravo, ele fazia uma espécie de dosagem curricular. Mas essa dosagem curricular só tem fundamento se você sabe aonde você quer chegar. Entende? Então, existe aqui um primeiro ponto de valor mesmo. Que tipo de ser humano, que tipo de sociedade, que tipo de humanidade, qual o resultado, para onde queremos ir. E isso, claro, é um julgamento. É um julgamento. É um julgamento poderosíssimo. Dado um educando X, o que poderíamos esperar que o processo educativo conduzisse a esse propósito, o ponto final, o resultado final. Então, e veja, aqui você tem uma faceta de uma riqueza extraordinária. Por quê? Porque, vamos combinar, quando você entra na escola, essas questões de qual é o resultado final esperado, que tipo de humano, que tipo de sociedade, que tipo de humanidade, etc., é uma discussão, às vezes, bem ausente. Bem ausente. Quer dizer, entra aí, senta aí, estuda. Não sei muito bem aonde você quer chegar, de qualquer maneira,
o caminho é esse, já está pronto entendeu? Lixe-se o que você acha valioso e o que você não acha valioso. Então, aqui você tem um aspecto fundamental, né? É um aspecto pedagógico do julgamento, né? Que é a definição do valor do processo educativo, né? Esse é um primeiro ponto, um ponto axiológico. Chamo a sua atenção que a pedagogia precisa de 3, a combinação dos 3. O segundo ponto é um conhecimento do educando, né? E aí o escravo, ele nada de braçada, porque ele convive com o educando o tempo inteiro. É ele que conhece, é ele que sabe, né? É ele que entende aquilo que hoje nós chamaríamos da personalidade do educando, né? Questões psicológicas, traços próprios, particulares daquele educando. Então, o escravo que conhece o educando mais do que ninguém, ele é conhecedor de uma certa realidade de alma do educando que é fundamental para que o processo educativo funcione. E essa é a parte epistemológica da pedagogia. Ou seja, a pedagogia, ela é valor, mas ela é também conhecimento, ciência da psique do educando. Ora, entenda, esses 2 aspectos estão absolutamente correlatos. Ou seja, eu só encontrarei bons valores e bons propósitos e bons pontos de chegada se eu considerar aquilo que eu tenho na mão. Digamos, aquela realidade humana que eu tenho na mão e que o escravo supostamente é quem melhor conhece, né? Ele é o epistemólogo, ele é o cientista, ele é o que parte da realidade encontrada e define com o preceptor aonde aquela pessoa pode chegar. Então, eu fico imaginando, você que está me acompanhando aí, um escravo que encontra um professor de geometria. E o professor de geometria chega pomposo, dizendo, o nosso programa é esse, O escravo ouve, diz, mas viu, legal, ok, bacana, mas nós estamos aqui com um jovem com essas características e tal. É melhor não forçar aqui, é melhor ir por aqui, é alguém com sensibilidade poética, é alguém com... Então, para você tirar dessa pessoa o máximo que você pode tirar, você tem que levar em conta o que eu estou te explicando. Por mais que a geometria seja maravilhosa, talvez tenhamos que dosar muito com questões de sensibilidade, porque é essa característica dessa criança. Então, olha que bacana. Por quê? Porque você tem nessa segunda dimensão da pedagogia um respeito à especificidade do educando, que é uma questão, eu diria, científica mesmo. É uma questão de estudo, de realidade, né? De traços de personalidade que são próprios de cada um. Então, o papel do escravo na pedagogia é um papel epistemológico de cientista, né? De apresentar uma certa realidade para ser trabalhada pelo processo educativo. É preciso lembrar, antes de apresentar a terceira faceta, que para os gregos, cada propósito particular de um educando deve estar inscrito numa ordem cósmica maior. Ou seja, você é dotado de certos talentos, é a parte epistemológica da coisa. A partir desses talentos você define propósitos, é a parte de valores, eu quero com isso, fazer aquilo, né? E finalmente, tudo isso deve fazer sentido dentro de um entendimento do cosmos, que é um entendimento ordenado, finito, organizado, onde cada um tem o seu papel, cada um tem a sua finalidade, coerente com a natureza, com os talentos e com, digamos, a realidade de cada um. Então, olha que legal, né? Por quê? Porque não é assim, você na maluca vira e diz, não,
eu quero fabricar aqui um tirano asqueroso e tal. Por quê? Porque achei que esse moleque grita muito, ia cair bem, fazer dele um megero, etc. Então, mas não é assim na maluca. Por quê? Porque toda essa pedagogia deve estar, digamos, submetida a uma necessidade de adequação ao universo ordenado, ao universo cósmico, que também é preciso conhecer. Então, aqui, esse segundo aspecto é muito relevante, muito importante, e vamos combinar. Este também não é um aspecto muito, digamos, destacado quando um pai vai fazer a inscrição do filho na escola primária. Né? Ele pode perfeitamente não sequer ser perguntado sobre isso. Eu acompanhei meu pai todas as vezes que ele me inscreveu nessa ou naquela escola e, assim, ou meu pai nunca disse nada, ou quando disse, foi solenemente ignorado. Quer dizer, o seu filho tem essas características, lixe-se. Nosso sistema é de educação de massa, a educação será a mesma para todos, e se ele é sensível à poesia, azar o dele, porque nós praticamente não teremos poesia no nosso percurso. Tá perfeito? Perfeito. Tá perfeito? Perfeito. Aqui nós temos um terceiro ponto fundamental, que é a parte prática da pedagogia, que é a praxeologia. Né? Então, para quem gosta de palavras que impressionam na mesa de bar, nós já estamos começando com os dois pés, né? A pedagogia, ela é ao mesmo tempo axiológica, epistemológica e praxeológica. Nossa, é de arrebentar. Mas isso quer dizer apenas o seguinte: eu tenho que saber para onde eu quero ir, questão de valor. Eu tenho que saber quem eu sou, 2, questão de ciência a meu respeito. E 3, eu tenho que saber com que instrumentos eu vou trabalhar. É a praxis. E a praxis, fundamentalmente, ela tem, eu diria, 3 aspectos. Instituição, que é onde a educação vai acontecer. 2, método. E aí a parte metodológica costuma até ser citada. E 3, ferramenta. Com que instrumentos eu vou educar. Então, perceba, Eduardo, né? Quando você hoje coloca a pergunta, a robótica, a inteligência artificial, os chats da vida, etc., vão acabar com a pedagogia? Bom, eu começo dizendo, toda essa parte técnica está no terceiro aspecto. Ainda tem outros 2 absolutamente... Agora, não é por acaso que eu disse que esses outros 2 não costumam ser mencionados. Então, o camarada chega para estudar e eu digo, aqui nós temos computador disso, computador daquilo, nós temos isso, nós temos técnica, nós temos coisa, nós temos acesso a isso, acesso a aquilo. Então, o sujeito tem top de informação sobre a técnica e o método, mas ele não se interessa nem minimamente para onde eu quero ir, nem mesmo quem eu sou. Tá claro isso? Tá claro. Bom, claríssimo. ora, por que razão tudo isso me pareceu fundamental dizer? Porque, no final das contas, toda a pedagogia gira em torno da ideia de julgamento. E quando eu digo a ideia de julgamento, eu poderia, através de exemplos, quem sabe, trazer alguma compreensão. Eu julgo que o clima anda alterado nos últimos anos. Eu julgo que você poderia ter agido de modo mais gentil com alguém. Eu julgo que a inscrição numa instituição pública tem requisitos diferentes
da inscrição numa instituição de educação privada. Eu julgo que você está vestido indevidamente para a ocasião em que se apresenta. Eu julgo que, como você vê, é um pouco além das decisões de meio de caminho e as decisões sentenciais de um agente jurisprudencial ou jurisdicional. Né? Nós estamos falando de alguma coisa um pouco mais ampla. O segundo ponto é que toda a pedagogia gira em torno da ideia de julgamento e da ideia de decisão. Ou seja, preparamos para decidir, preparamos agentes decisórios. Não é? E aqui você poderia, claro, entender que abrimos um leque de reflexão maravilhoso. Por quê? Porque, no final das contas, o que eu estou dizendo para você é que todo entendimento sobre o que é um julgamento passa por uma teoria do valor, passa por um entendimento científico e passa por um entendimento prático. Não é? Então, nesse sentido, se você tirar um dos três, você fica completamente capenga. Eu provo para você. Vamos imaginar um processo pedagógico em que você ampute a reflexão axiológica de valor. É do tipo, olha, dado que você tem certas características, você vai estudar em tal instituição, seguir tal método e adotar tal ferramenta para chegar no final do processo. Ora, eu não preciso te dizer que isto é de uma miopia extraordinária. Por quê? Porque eu gostaria de saber qual o valor humano que essa educação agregará à minha vida. E talvez seja do interesse de muitos que essa pergunta seja esquecida. Como se tudo fosse absolutamente óbvio. Não é? Quando você usa o termo escola técnica, o termo escola técnica, perceba, a nomenclatura coloca ênfase em apenas um dos aspectos da pedagogia. Fazendo, quase que jogando limpo com você. Não vem aqui discutir comigo se você quer ser um salvador da pátria, um humanitário, Não, amigo, aqui, isso aqui é uma escola técnica. Essa discussão já foi vencida. Né? Todo mundo aqui tem o mesmo propósito, que é virar, digamos, sei lá, marceneiro, por exemplo, né? Artesão disso. Acabou. Essa discussão já foi vencida. Então, é claro que você tem aí um processo pedagógico amputado do julgamento de valor que está inerente a todo o processo de decisão sobre a vida. Perfeito. Ponto número 2. Você resolve trabalhar sem a parte epistemológica, científica. Você fica só com valor e técnica. Aí você corre o risco de cair num dogmatismo espetacular. Por quê? Porque a hora que você não sabe para quem está educando, ou quem está educando, você fica só com, o valor aqui é esse e a técnica é essa. Entendeu? E o cara fala, mas eu não tenho nada com isso. Né? Isso não é para mim. Não, quem falou que você é relevante? Né? Sabe? Às vezes você entra num restaurante. Outro dia eu comentei, tem restaurantes, enfim, estabelecimentos comerciais de qualquer natureza que parecem funcionar muito bem se não entrar nenhum cliente. Né? Tá tudo organizado, né? Tudo no seu lugar, tá tudo. Entra o cliente e atrapalha tudo. Né? O cara tem que sair de lá de dentro, tem que atender, os processos se complicam, etc. É a mesma coisa com a pedagogia. Quer dizer, tá tudo perfeito desde que você não tenha que considerar quem é o aluno, né? Quem é o educando. Né? E terceiro, se você resolve trabalhar só com valor e conhecimento, e você elimina a parte prática, você cai numa espécie de abismo de discussões teóricas
que não leva a lugar nenhum. Você percebeu? Eu preciso saber. Malandro, não, nós somos aqui construtivistas, nós somos aqui, sei lá, psicologistas, nós somos aqui decisionistas, nós somos aqui, e nós adequamos isso à realidade do aluno e tal. Bom, e agora? Como é que vocês fazem? Não, isso é um assunto irrelevante. Nós discutimos apenas a questão de valor e a questão... É evidente que não saímos do lugar. Então, a pedagogia precisa dos três. Para onde eu quero ir, quem eu sou e com o que eu vou trabalhar. Métodos, ferramentas e instituições. Certo. É dentro das instituições que você tomará decisões, que você fará julgamentos. É dentro das instituições que a vida acontece. Isso é um aspecto importantíssimo da pedagogia. Em que instituições eu quero viver? Porque instituições são coletivos com ânimos de durabilidade, entendeu? Com propósitos específicos, com regras próprias. E aí tem instituições que convêm e instituições que não convêm, dados os valores e dada a ciência que eu tenho sobre mim mesmo. Perfeito, perfeito. Já dá para ver que algumas questões que a gente traz aprofundam mais a nossa visão, né, do próprio julgamento. Isso tudo dá para a gente parar e refletir, Clóvis, que se aplica a essa nossa questão do que é o julgar. Com base em quê, né? Com base em quê? São bastante coisas, né, pra gente refletir. Rapaz, com base em quê, né? Botei meu filho para estudar na escola XPTO. A pergunta é, com base em quê? Né? Exato. Com base em quê? Me disseram que lá eles têm a mente aberta. Pô, explica melhor para mim o que é mente aberta. Ou então, ao contrário. Ao contrário. Me disseram que na escola YK Brito, a escola não tem essas modernices. Quadrado para enquadramento, para eficácia, para fazer prova, para passar em vestibular. Linha dura. Né? Linha dura. Bacana. Então, você vê que esses discursinhos que justificam as tomadas de decisão pedagógicas quase sempre carecem de melhor fundamento. Verdade. Por quê? Porque eu te juro que eu nunca entendi o que possa querer dizer a expressão mente aberta. Né? Porque acho mesmo que isso é um conjunto de suposições muito frágeis que muitas vezes não encontram raiz em lugar nenhum. Então, realmente, você toca num ponto central. Quanto mais tivermos clareza do que significa uma avaliação, do que significa um julgamento, mais fácil será o processo de tomada de decisões na vida. Perfeito, perfeito. Clóvis, e entrando então no nosso ponto de hoje, né, explica para os nossos ouvintes aí por que a gente vai dedicar o primeiro episódio ao processo de Edifron. Antes de mais nada, eu quero falar com você. O nosso objetivo aqui é esmiuçar a noção de julgamento. Isso significa o quê? Isso significa que nós não estamos aqui fazendo curso de filosofia para estudar autor por autor, né? Nós vamos usar os pensadores para resolver um problema que é um problema conceitual nosso. De tal maneira que nós podemos usá-los na bagunça, na medida da nossa necessidade. Eu estou começando com Platão. Por quê? Porque sou vítima de uma tradição filosófica que sempre começa assim. Mas também, sobretudo, por entender que Platão é um excelente pontapé inicial para nós começarmos a ganhar familiaridade com o nosso tema. O nosso amigo
Eutífron ou Eutífron, sabe-se lá Deus como dizer isso, porque em grego é claro que os franceses põem o acento sempre no final, porque em francês é assim, os italianos põem paroxítono, enfim, cada um pode botar o nome que quiser. É o título de um diálogo de Platão. E é um diálogo entre Eutífron e Sócrates. Por que nós escolhemos? Porque trata de julgamento de maneira explícita. Quem era Eutífron? As informações são muito poucas, né? Se você fizer como todo mundo e jogar aí na internet, o que vai sair é personagem do diálogo de Platão e pouco mais, né? O que dá para depreender é que Eutífron não era filósofo, era um religioso, um indivíduo que faz a mediação do divino com o humano. Era alguém que vivia fazendo essa comunicação, né, do mundo humano com o mundo divino. Exatamente como, não saberemos. Mas é um cara que foi escolhido por Platão para dialogar com Sócrates. Então, quer dizer, ou ele era completamente inventado, uma personagem, ou ele era uma pessoa com alguma relevância em Atenas. Nos dois casos, isso já merece a nossa atenção, né? Uhum. A história começa com um encontro por acaso de Eutífron com Sócrates. Sócrates, cidadão ateniense, Eutífron, cidadão ateniense. E você pode ver que a posição de Eutífron em relação a Sócrates não é, sobretudo no início, uma posição assim de reverência, de respeito total, de entendimento que estamos diante de um sábio. Não. Eutífron conversa de igual para igual, certo? E os dois se encontram perto de onde se tomavam as decisões em Atenas, vamos chamar de tribunal para facilitar, né? E aí a pergunta é óbvia: o que você está fazendo aqui? Né? É quase como que quando você surpreende alguém num lugar onde esse alguém supostamente não deveria estar. Sabe como é que é? Agora, é claro, nenhum nem outro, né? Quer dizer, né? Se você encontra o cara num lugar muito ruim, o que você está fazendo aqui? Eu que pergunto, né? O que você está fazendo aqui e tal. Nenhum dos dois, né, deveria estar necessariamente ali. Sim, entendeu? Verdade. Nenhum advogado. Nem profissional do direito, nem nada. Tava com quizumba. Tava com problema com a justiça, né? E aí, claro que Sócrates, você está processando alguém? Sócrates, não, eu sou réu, né? Uhum. Eu estou sendo processado. E aí, claro, Sócrates devolve a pergunta e Eutífron diz: não, eu sou acusador, né? Eu estou movendo uma ação contra. Eu estou acusando, né? Eu estou acusando o meu pai. Bom, aí, claro, o assunto de Sócrates desaparece e entra em cena o assunto de Eutífron. Por quê? Porque isso de processar o pai não era muito comum na época, como não é comum em época nenhuma. Processar o pai por quê? Então, a primeira coisa que pode vir à mente do leitor é que o pai fez alguma sacanagem com o filho que está processando. Violência física ou coisa. Ou podia-se pensar
até numa questão patrimonial, em relação ao filho, etc. e tal, mas também não. Eutífron, na verdade, processa o pai por impiedade em relação a um serviçal. Uhum. Em relação a um serviçal. Maus tratos a um serviçal. Sócrates olha e diz, né, deixa ver se eu entendi. Você está processando o seu pai, correndo o risco de alcançar apenas, né, ali a gente não sabe direito, mas severas ou até mesmo a pena de morte, né? Por conta de maus tratos a um serviçal, por impiedade, é isso. Então, Sócrates faz uma de Sócrates. Sócrates é Sócrates na essência e diz, rapaz, se você está processando o seu pai, buscando a condenação do seu pai por impiedade com relação a um serviçal, eu acho que você deve ter uma clareza absurda sobre o que significa essa tal de impiedade. Você deve saber o que está fazendo. Deve dar aula, né? Deve dar aula. Uhum. Porque, pô, não é uma coisa trivial, né? Eu saio de casa para ir até o tribunal para processar o meu pai. Pô, é preciso estar muito convencido da pertinência daquela medida. Tá claro isso? Uhum. Então, bom, e a tal da impiedade em que consiste, né? Bom, em francês você tem duas palavras, pitié e piété, né? E nós só temos piedade para as duas. E isso talvez possa gerar, né? Por exemplo, um cara batendo no outro, tem piedade, então, né? Então seria uma espécie de um significado de comiseração, ou de dó, ou de compaixão, né? Mas aqui, a piedade é, antes de mais nada, desrespeito aos deuses, que era o próprio caso do Sócrates, né? Desrespeito aos deuses. Não cultuar devidamente os deuses da cidade. Certo? Uhum. Então, quer dizer, a tal da impiedade diz respeito ao modo como você age, se comporta diante de alguém superior, de superioridade inequívoca e reconhecida. Perfeito. Então você pode ter em relação aos deuses, mas pode ter em relação aos pais, em relação a um sacerdote, em relação a um professor. Não, desculpa, é um exemplo indevido. Em relação a, né? Não deveria ser, né? Mas aqui foi só uma ironia. Mas, então, percebeu? Quer dizer, nós estamos lidando com como você deveria agir diante de outro ser. Só que não é um outro ser qualquer. Não é por seu bico. É superior a você, de maneira óbvia. Então, deuses, né? E humanos superiores. E você age indevidamente. Uhum. Isso é a impiedade. Uhum. Né? Então, é interessante. Por quê? Porque no caso do Eutífron, né, você tem aí já uma proposta de impiedade estendida, porque no final das contas nós estamos falando do comportamento em relação a um serviçal. E você sabe, é uma sociedade toda ela estamentada, é uma sociedade toda ela por classes. Então, essas classes são muito claras, então não há muito como se confundir. Então, ele está falando de impiedade, mas num sentido assim, no sentido de crueldade em relação a alguém que, embora não sendo superior, é
está sendo tratado de maneira desumana, digamos assim, seja o humano quem for. Chegamos num bom ponto? No caso, o servo seria o objeto da ação, não um sujeito, né? Não, seria alguém claro. com sujeito de direitos. Isso. Perfeito. Isso. Entendo, dá pra entender. Agora, então, Sócrates cutuca e diz, e aí? Você sabe o que está fazendo? E Eutífron diz, claro que sei. Né? Então Sócrates diz, então conta para mim. E só faz sentido perguntar se Sócrates genuinamente quiser aprender. Porque senão fica uma questão de picuinha. Vamos ver se você sabe mesmo e tal. Né? Então, Sócrates o que faz? Ele se esvazia, ele diz, eu não sei o que é. Porra, explica pra mim, porque, né? Se você tá atacando o pai em cima disso, deve saber o que é. É especialista no assunto, vai me contar. E aí o Tífron começa, dizendo, piedade é isso, é deixar alguém que faz, não permitir que alguém continue maltratando uma outra pessoa, seja ela quem for, com crueldade e tal. Então, ele retoma o caso concreto e diz, piedade é isso, né? É não deixar um culpado solto, digamos assim, né? Pega o caso concreto. E aí Sócrates olha e diz, mas essa tua definição é ruim, né? É ruim. Por quê? Porque há outros casos de impiedade onde não tem crueldade na conduta. Essa tua definição é ruim porque outros casos de impiedade não cabem nela. Essa tua definição, na verdade, é apenas o relato de um caso particular. Um exemplo, vamos dizer assim. Um exemplo, exatamente. O mesmo problema acontece com qualquer outra noção. Você pega e fala, saí ontem, fui pra balada e conheci alguém de rara beleza. Eu tô falando de rara beleza para poder combinar com o resto da coisa. Mas uma pessoa apetecível, abordável, uma maravilha, que desperta um grande encantamento e papá. Aí você pega e dá uma de Sócrates. Se você está me ligando às 3 da manhã para me dizer que conheceu um espetáculo de homem ou um espetáculo de mulher, eu suponho que você saiba o que isso quer dizer. Aí a pessoa, claro! E aí, então o que é a beleza? Aí a pessoa começa, né? Loiro ou loira, ou moreno ou morena, ou cabelo assim, cabelo cacheado, olho verde, olho puxado, olho coisa, glúteos apalpáveis e coisas, e abdômen com essas características, E aí Sócrates diz, mas viu, tá ruim, hein? Deixa eu só te perguntar, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro é belo? Pois é, não tem abdômen, não tem glúteo, não consigo apalpar, não dá para levar para cama. Acho que sua definição é ruim. Então, já que você não sabe do que está falando, me deixa dormir. Né? Isso é Sócrates sendo Sócrates. Né? Então, aí, Eutífron, essas conversas, eu fico imaginando, devia sempre parar a gente para olhar, né? Porque Sócrates era um cara conhecido, esse Eutífron devia ser também e tal, né? Aí Sócrates dá uma chinelada dessa, junta, sabe aquele cara, né? Só cutucando, né? Aí Eutífron tenta uma
segunda. Eutífron tenta uma segunda. E essa segunda que ele tenta é melhor do que a primeira. E por que é melhor do que a primeira? Porque cabe mais coisa dentro, né, da definição. A primeira era 1 para 1, né? A definição era o próprio caso concreto. Agora, houve um ganho de abstração, sabe? E Eutífron diz, um comportamento piedoso é um comportamento que alegra os deuses. Bacana, porque agora se abriu a porteira para um monte de coisa, né? Os deuses se alegram com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então percebeu como houve um ganho de abstração. Mas é claro que Sócrates não está ali para ir embora assim, né? Com uma coisa meia boca. Então Sócrates vira e diz: mas os deuses, eles discordam entre eles. Né? Ter o Sócrates como interlocutor é um azar, né? É uma roubada, né, cara? Porque os deuses discordam entre eles. Então, vamos imaginar que o fulano tenha agido desse modo. Metade dos deuses acha que era isso que ele tinha que fazer, e a outra metade acha que isso ele não podia ter feito de jeito nenhum. Por exemplo, uma criança apronta. Uma criança pronta. E o pai, eu não quero usar esse podcast para nenhum polemizar nada, então eu não vou dizer o pai deu um pescoção, um pescotapa na criança, não é isso que eu vou dizer. Eu vou dizer o pai deu um grito de advertência para a criança e tal. Metade dos deuses acham, a outra metade diz, viu, não se grita assim, não é assim que se educa, não é, pai. E agora? Porque agora dançou, alegra os deuses. Mas os deuses não se alegram em orquestra sinfônica. Eles discordam entre si. Aliás, eles discordam mesmo. Até na guerra de Troia, você tinha metade do Olimpo apoiando os gregos e metade do Olimpo apoiando os troianos. Eles discordam. Então você vai dizer, é o que alegra os deuses. Isso não resolve nada. Quais deuses? E depois, não adianta me dizer quais deuses numa situação concreta, porque em outro caso se embaralha de outro modo, os grupos se constituem de maneira diferente. E eu continuo sem saber, essa sua definição é ruim. Péssima, né? Péssima. Aí Eutífron vira e diz, mas os deuses concordam sobre a necessidade de agir com justiça. E Sócrates diz, devem concordar. E aí, então, o nosso espectador diz, e o negócio acabou. Não acabou, porque o cara levantou a bola para Sócrates chutar. Ele falou, nesse caso, você deve saber o que é justiça, que é o tipo da pergunta, né? Que eu me lembro, eu era estagiário na Procuradoria Regional do Trabalho, e fui com a procuradora, estava no 3º ano da faculdade, acho que não tinha nem barba ainda, sentado do lado dela, quando de repente a juíza disse alguma coisa, e assim foi feita a justiça, né? Ou leu e tal, né? Pô, eu tinha 18 anos, não sabia nada de nada, tanto quanto não sei hoje, mas aquilo já me chamou a atenção, né? Porque era tão óbvio que não tinha sido feita justiça. E ela falou assim foi feito justiça. Pá! Eu me lembro que eu voltei andando, as juntas de conciliação e julgamento que na época existiam, eu voltei andando ali da Casper Libero até a rua Aurora, onde ficava a procuradoria, com a procuradora, e eu perguntei para a procuradora, nossa juíza disse que foi feita a justiça com convicção. Aí a procuradora, não, é um protocolo que eles repetem.
Falei, não, mas ela falou de maneira assertiva. Não, mas isso é porque é sempre assim e tal. Então eu entendi que também não ia ter muita conversa ali, né? Porque se você diz, aqui foi feito justiça, eu suponho que você saiba o que significa justiça. E claro, Eutífron estava desesperado. E nós então chegamos no famoso dilema de Eutífron, né? Que é, digamos, o modo como o diálogo alcança o seu clímax, né? Porque Sócrates vai perguntar, ô Eutífron, você não sabe o que é impiedade, não sabe o que é justiça e provavelmente você não sabe o que é nada. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Uma conduta é justa porque assim pensam os deuses? Ou os deuses pensam assim porque a conduta é justa? Você entendeu? Né? É o dilema de Eutífron rebatizado pela publicidade das bolachas Tostines, né? Vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? É exatamente a mesma ideia. Aonde está o começo da história? Os deuses acham que é justo porque é justo mesmo que eles não tivessem ali? Ou é porque eles dizem isso é justo que aí a ação fica justa? Portanto, é preciso da intervenção dos deuses. Entendeu? Entendeu o problema? Esse é o dilema de Eutífron. Esse é o dilema de Eutífron. Quer dizer, o Deus, ele está na origem do problema ou o Deus apenas constata uma realidade que se apresenta? Porque se a justiça é uma propriedade da ação humana e ela é conhecida e sabida, todo e qualquer Deus ou não Deus, diante daquela ação, identificaria a justiça. Ficou claro? Né? Se é o Deus do time A, o Deus do time B, o Deus do time C, não importa. Né? Se a justiça é uma propriedade daquela ação, e isso é sabido, primeiro vem isso e depois vem a constatação dos deuses. Agora, se uma ação não tem, por enquanto, traço de justiça nenhum, mas é o Deus que diz isso é justo e aí aquilo fica justo, ou seja, o fundamento é um fundamento divino ou religioso, então eu preciso esperar o Deus dizer primeiro para depois saber se aquela ação é ou não é. Você percebeu? Sim, então, perfeito. Retomando a pergunta, né, uma ação é justa porque os deuses assim determinaram? Ou os deuses consideram uma ação justa porque ela já era justa antes deles avaliarem ou constatarem. Entendeu? Esse é o dilema de Eutífron. E é claro que se eu estou dizendo que Eutífron é um religioso, é um místico, é um cara que trabalha com a relação com a transcendência azeitada, é um cara que ele tende a achar que os deuses estão na origem de tudo. E é Sócrates que se posiciona dizendo, e se posicionará assim, desse modo. Não, né? Para que a gente possa ter alguma consistência, eu sugiro que nós encontremos a justiça na ação humana com ou sem a chancela divina. Depois os deuses aceitarão, porque é inequívoco, ou seja, é racionalmente demonstrável. A razão humana permite demonstrar a justiça daquele ato e não a fundamentação externa trazida por um elemento de transcendência que unge aquela ação como justa e a partir daí ela é justa por causa desta unção externa. Não, a ação é justa porque a justiça lhe é inerente e
tanto os deuses quanto quaisquer outros encontrarão justiça ali, porque ali há justiça. Perfeito, perfeito. É um dilema que ele não soube responder, né, Clóvis? E eu acho que É claro que Sócrates não é o cara que chega e dá lição. Dá lição. Uhum. Nós estamos ajudando a pensar. E é claro que outros se dispuseram a ir adiante. A ir adiante de Platão. Como, por exemplo, Kant. Sim, sim. Hoje a gente tem a presença de Eutífron na filosofia mais recente, né? Ah, nossa! Né? Por quê? Porque quando você pergunta, então quer dizer que a justiça da ação está na ação e ela é racionalmente demonstrável pela razão prática, digamos assim? Isso. Então vamos lá, né? E é o que Kant vai fazer na sua crítica da razão prática, nos seus fundamentos da metafísica dos costumes, e ele vai propor uma filosofia do dever e que se objetiva em imperativos. Né? Imperativo. Então, ele classicamente divide os imperativos em hipotéticos e categóricos, mas é através da ideia do imperativo categórico que Kant pretende avançar filosoficamente em relação ao Platão do Eutífron. Né? Quer dizer, eu vou contar para você o que precisa ter ali para que haja justiça com ou sem Deus olhando. Entendeu? Perfeito. Então, essa é a ideia do imperativo categórico que eu penso possa ser, eu imagino, um bom começo para o nosso próximo episódio. Concordo. Né? Permeia eu queria apenas lembrar que, sendo a questão do julgamento uma questão pedagógica para a qual devamos estar formados, que no fundo o que eu estou dizendo é que temos que ensinar nossas crianças a pensar bem, o que não é nada simples, porque para isso é preciso ter preceptores e pedagogos capazes não só de formá-los, mas também de pensar bem, o que pressupõe muita gente, né? Eu disse também que há uma dimensão da questão do julgamento que é a decisão. Pois é. Tomada de decisão. Exatamente. Né? O que consiste, então, exatamente a tomada de decisão? O processo de tomada de decisão. A gente vai falar disso ao longo, eu acho, dos nossos encontros, mas pense comigo. Pense numa decisão. Saia de um caso concreto e quem sabe consigamos abstrair junto. Eu vou tomar uma decisão, né? Vou morar em Portugal ou continuo morando no Brasil? Perceba, já temos uma decisão. Olha, qual é a premissa dessa decisão? Havia possibilidades. Toda decisão parte de possibilidades. Perfeito. Toda decisão parte de mais de uma possibilidade. Então, vamos lá. O vento decidiu ventar. É uma frase absurda. E por quê? Porque, sabidamente, o deslocamento do ar é determinado por forças físicas que não aceitam outras possibilidades. Tá me acompanhando? Sim, então, não há... na natureza não há decisão, provavelmente. Por quê? Porque é inexorável, não há possibilidades. Ora, eu tenho a possibilidade de morar aqui, tenho a possibilidade de morar em Portugal, estive na Irlanda, em Dublin, fui tratado com um carinho imenso pela comunidade brasileira em Dublin, que fez de tudo para me convencer que eu seria felicíssimo se eu morasse ali. Não tiveram sorte com o clima, porque eu fiquei 3 dias e foram
24, 48, 72 horas de chuva ininterrupta. Mas, nossa, o calor humano, a maneira como fui recebido, inesquecível. Então, veja, eu vou tomar uma decisão. Possibilidades. Portanto, todo o processo decisório é um processo de redução de possibilidades, de conversão de possibilidades em uma única realidade. Né? É a conversão, eu diria, do condicional para o indicativo. Né? Aqui, no condicional, há várias possibilidades, no indicativo é o que é, e ponto final. Então, o processo de decisão é um processo de escolha que pressupõe eliminação de alternativas. Ora, como você faz isso? Escolhendo o que é melhor. E o que significa o melhor? O que tem mais valor. E o que significa mais valor? Para quem? Para quem está tomando essa decisão e para todos os envolvidos. Estamos no coração do processo pedagógico. Né? Verdade. Né? No coração do processo pedagógico. Eu não consigo fazer escolhas sem ter valor na mão. Né? Então, veja, eu te dou, quando o cara lá em Portugal diz a culinária é excelente, o clima é fantástico, a segurança nas ruas é incrível, tudo é valor, tudo é valor. Né? E ele presume que essas coisas possam ter valor para mim também. Né? Então, lá na Irlanda o cara diz, olha, o tempo não é tão bom, a culinária talvez não seja tão boa, mas o salário é muito melhor, e a comunidade aqui é mais unida, talvez até haja menos discriminação. É valor, é tudo valor. Perfeito. É valor que estão me apresentando, e com base em valores eu tomarei decisões. Então veja, a decisão é um ato de vontade, objetivado em atividade do espírito, em vida do espírito, em pensamento, e que tem, eu diria, como pré-requisito valores a considerar, que permitirão converter vários possíveis em uma única decisão. Ora, se queremos formar gente capacitada para decidir, temos que formar gente capacitada em diagnosticar valores e fundamentá-los. E esse será parte do nosso desafio. Perfeito, Cláudio, perfeito. Ainda só para concluir, tem a questão também dentro da pedagogia, da praxeologia, que vem à tona agora com as novas ferramentas que têm ajudado, né, os juízes e todas as pessoas, né, a tomar suas decisões, né, seja questões pessoais, de relacionamento, de financeiras, enfim. E aí a inteligência artificial vem sendo aqui o sistema indiscutível que às vezes te apresenta uma das possibilidades, né? E às vezes tu não cabe muito espaço para discutir ou não se aprofunda nas outras possibilidades, né? Talvez aqui, fazendo uma analogia hoje, para a nossa sociedade, o sistema, a inteligência artificial tem tomado o papel, né? Claro, medidas das proporções, dos deuses gregos, né? Por ser aquela que tu não contesta. Então, será que a inteligência artificial vai te trazer a melhor decisão? Ou será que a melhor decisão é só reconhecida, né, pela IA? Você fez uma substituição colorida, né? Auspiciosa. Né? Tudo depende de quem for você. Porque, claro, se para uns o juízo dos deuses é o alfa e o ômega de tudo, para Sócrates não é bem assim. Eu preciso encontrar pela razão uma justiça imanente e bem. E aí é um problema dos deuses de aquecer ou não. Né? Então, claro, o enigma de Eutífron, ele vai encontrar, como veremos, propostas resolutivas no pensamento subsequente, mas continuaremos sempre com a possibilidade, com a possibilidade de nos perguntarmos a qualquer tempo e hora da nossa vida o que queremos para nós, que tipo de humano queremos ser, em que tipo de sociedade queremos viver, que tipo de sociedade queremos deixar como legado para os nossos filhos, e a qual humanidade
gostaríamos de nos juntar? Ou de que humanidade gostaríamos de fazer parte? E isso entendendo que somos humanidade e que a nossa ação é contributiva, ela conta, ela é relevante para a própria definição do humano. Afinal de contas, ninguém pode precipitadamente avaliar o humano sem que eu ainda tenha dado a minha última palavra, eu ou qualquer um. Uhum. Portanto, temos essa possibilidade, através da nossa conduta, da nossa ação soberana, como ato de vontade, de estender, alargar a própria definição do humano. E isso, claro, é um modo de fazer uso das técnicas a partir de e segundo critérios de valor que foram definidos previamente e soberanamente. Perfeito, Clóvis. Acho que as reflexões hoje foram excelentes para o nosso primeiro episódio. Rapaz, muito obrigado. Grande prazer, show de bola. Esse esforço. Espetacular. E você que está nos assistindo aí, então, aí já fica o convite para os próximos episódios. Vamos falar de Kant, vamos falar de Platão, vamos falar sobre aqueles que contestam Platão ali, né? Os estoicos, os epicuristas e os céticos. Os céticos. Rapaz... Vai dar bom, né? Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, Epicuro, Lucrécio, Diógenes. Uma turma forte. Nossa, uma turma forte que vai trazer para nós novos e outros subsídios para pensar o julgamento, ou quem sabe até a sua impossibilidade. Perfeito, perfeito, é isso aí. Então você que está nos assistindo aí, fica a pergunta para você refletir cada episódio que a gente faz. Você decide com base em que as suas decisões? Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, continue nos assistindo e para que o YouTube entregue os nossos episódios para você, faça sua inscrição no canal, recomende para os amigos e seguimos nessa jornada histórica, professor Clóvis de Barros e eu, e você junto. Bom, e agradecer também o patrocínio da DV Box, né? Ao conselho de sócios da DV Box que aprovou o patrocínio aí para o nosso podcast e viabilizou esse projeto aí incrível que com certeza vai contribuir à reflexão no nosso mundo jurídico e para os amantes da filosofia.